a nossa Escola Superior da Magistratura, da AMATRA 15, tem a honra e o privilégio de receber ilustres convidados para aqui debaterem sobre um tema muito importante. Dr. Décio Humberto Matoso Rodovalho é o juiz titular da Vara do Trabalho de Sumaré, nosso diretor para cursos os cursos aqui da nossa Escola Superior da Magistratura, vai conduzir os trabalhos. Eu vou pedir licença a todos para me retirar, porque estarei participando em seguida de um evento aqui no nosso tribunal, mas tenho certeza de que nós teremos um evento bastante proveitoso. O tema de hoje, do SMAT Debate, é a atuação do fisioterapeuta perito como auxiliar da justiça. E para desafiar esse tema, nós temos a honra de convidar a doutora Karina Bottcher Ribeiro Turqueto. Ela é fisioterapeuta ergonomista, perita judicial com atuação nas jurisdições do TRT2 e do TRT15, conselheira do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Terceira Região, CREFITO 3, e coordenadora da Comissão de Perícia Fisioterapêutica do CREFITO 3. Para debater também, convidamos o ilustre advogado militante de alta envergadura profissional e pessoal, meu amigo, inclusive, Dr. José Enio Viana de Paula. Ele é advogado especialista em direito do trabalho, remuneração de executivos e direito sindical, especialista em direito do trabalho pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, professor efetivo nas disciplinas de direito do trabalho, processo do trabalho e processo civil, em cursos de graduação e pós-graduação em direito. E também é membro da Comissão Estadual de Relacionamento da OAB São Paulo com o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, do biênio 2022 a 2024, em razão de sua atuação neste regional há mais de 20 anos. Então, doutor Décio, passo-lhe a palavra, saúdo a todos e que tenhamos aí um SMAT Debate bastante profícuo. Bom dia a todos, cumprimento novamente os nossos colegas, os nossos telespectadores aqui pelo canal do YouTube, da nossa SMAT 15, e como o doutor Fábio já nos antecipou, ele tem compromissos pessoais e vai precisar participar, então eu quero, sem maiores delongas, passar a palavra à nossa expositora, a doutora Karina, que já foi apresentada. Doutora Karina, estamos ansiosos em ouvir. Muito obrigada. Bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui. Agradeço o convite em nome também do CREFITO 3, que é o Conselho Regional do Estado de São Paulo, para debater esse assunto aí. Então, eu vou apresentar aqui. Então, hoje a gente vai conversar sobre a atuação do fisioterapeuta como auxiliar da justiça e as potencialidades da perícia fisioterapêutica no âmbito judicial. Bom, então quem eu sou? Já fui apresentada, então eu não vou aí repassar, mas eu sou fisioterapeuta e atuo como perita na Justiça do Trabalho há praticamente aí quase 16 anos. E para iniciar toda a nossa conversa, o nosso contexto, antes de aprofundar um pouquinho mais, eu coloquei uma imagem aqui, duas imagens, e eu desafio os senhores a pensarem o que essas duas pessoas têm em comum. Então, a gente tem duas fotos, duas imagens, uma pessoa fazendo uma corrida de rua, e uma pessoa na barra paralela, numa reabilitação, uma fisioterapia. Mas eu queria chamar a atenção para essas duas fotos e para os senhores pensarem o que essas duas pessoas têm em comum. E depois a gente vai voltar a discutir sobre isso, mas aí para ficar pensando. Então, eu vou começar falando quem somos, Quem são os profissionais fisioterapeutas, Então, pelo decreto-lei
938 de 1969, no seu artigo 3º, ele fala que a atividade privativa do fisioterapeuta é executar métodos, técnicas, né, que têm a finalidade do quê? De restaurar, desenvolver e conservar a capacidade física do paciente. Então, aqui, né, pelo decreto-lei, a nossa legitimidade é atuar com a parte física aí do nosso paciente. E a resolução do Conselho Nacional de Educação, a base de formação do profissional fisioterapeuta, lá no seu artigo 5º, ele fala o quê? Elaborar criticamente o diagnóstico cinético-funcional, ou seja, a funcionalidade, né, dos movimentos da pessoa. E a intervenção fisioterapêutica, né, considerando aí questões clínicas, científicas, filosóficas, políticas, culturais, enfim. Mas o que eu quero que chame atenção, né? Já faz parte da formação do fisioterapeuta, né, é nato da profissão, né, esse diagnóstico cinético-funcional, essa parte de olhar as capacidades físicas e funcionais do paciente. E aqui, eu acho que é de conhecimento, né, de todos vocês, que a prova pericial, né, no Código de Processo Civil, ele fala o quê? Que a prova técnica, ele depende aí, da inquirição de especialista, né, designado pelo juiz, para falar o quê? Especialmente daquele conhecimento técnico, né, da lide ali que gera todo o conflito. Então, ele fala de um especialista que tem conhecimento amplo sobre determinado ponto daquela situação. E aqui eu coloquei, para começar a ampliar os olhares, qual é a diferença entre uma perícia fisioterapêutica e uma perícia médica? Por que eu coloquei isso? O Conselho Regional, ele tem feito um trabalho, né, nas varas do trabalho do Estado de São Paulo, para mostrar o fazer, qual é a entrega do fisioterapeuta, o fazer do fisioterapeuta no âmbito judicial. E a gente tem percebido muita confusão nesse sentido, que a perícia fisioterapêutica vai substituir uma perícia médica, ou ela vai descartar a perícia médica, né, e a gente ouve muito a resposta assim, a gente já trabalha com a perícia médica. Mas não, a perícia fisioterapêutica, ela é diferente de uma perícia médica. Em qual sentido? Qual é a entrega da perícia fisioterapêutica? O que o perito fisioterapeuta faz, né? Então, a perícia médica, ela ocorre se a questão controversa, ela for de ordem nosológica. Então, cabe ao médico realizar aí a perícia para definir se tem ou não a existência da patologia, o seu prognóstico, a sua evolução, o seu desfecho clínico. Já a perícia fisioterapêutica, ela objetiva é estabelecer a existência e o grau da incapacidade funcional, visto que é, né, inerente, nato à nossa formação, a formação do fisioterapeuta, né? Então, estabelecer o grau de incapacidade funcional, cinética funcional, e se ele tem relação com o trabalho que foi executado ou não. Então, essa relação de nexo, né? Então, o fisioterapeuta, por apresentar esses conhecimentos ampliados, né, específicos das doenças, que são a partir dos movimentos, é o profissional que compete para realizar esse tipo de prova pericial. Então, são perícias distintas, são coisas diferentes. As entregas são diferentes, né? Então, a perícia fisioterapêutica, ela envolve todo o complexo da avaliação da capacidade cinético-funcional daquele periciado, então, da capacidade física funcional dele, né? E o seu impacto no seu contexto biopsicossocial, né? Na relevância do trabalho para o labor habitual, né, nas suas características de atividade de vida diária, né, e podendo ainda envolver as questões ambientais ergonômicas, laborais, e essa relação de causalidade entre o mecanismo, né, de afecção, né, que causou a doença relacionado com esse movimento, né, e essa extensão do dano. Então, a gente consegue fazer essa inter-relação. Então, o que consiste uma perícia fisioterapêutica? Avaliação dos fatores de risco do local de trabalho, né, quais são a existência desses fatores de risco, qual é o grau disso, a exposição da pessoa àqueles fatores de risco relacionados àquela doença, naquela afecção apresentada. Análise biomecânica laboral, né, que constitui o fazer, né, que está sendo reclamado, né, então, quais são os movimentos, seus ângulos, vetores de força, ritmo, cadência, que são executados, que são exigidos naquela atividade para o trabalhador. Essa correlação entre a afecção reclamada, que é a patomecânica, né, o mecanismo de lesão daquela doença, e a execução das atividades. Então, qual é, né, como a gente falou, o movimento que é exigido e quais são as condições
que esse funcionário, que esse reclamante, esteve exposto durante, né, o seu pacto laboral. E se tem relação de causalidade, essas duas coisas. E análise da existência desses danos funcionais à saúde do trabalhador, que é a extensão do dano. Então, é aí que a gente faz a avaliação da capacidade cinético-funcional desse trabalhador. A pergunta que não se cala, né? A gente ouve muito, Karina, mas e aí? Fisioterapeuta pode dar diagnóstico e estabelecer nexo causal? Então, o diagnóstico que a gente vai colocar é o diagnóstico fisioterapêutico, embasado na cinética funcional daquele periciado. E o nexo de causalidade, quando a gente fala entre a biomecânica exigida para realizar aquela atividade laboral e o mecanismo de lesão, ou seja, né, quais são a patomecânica, e que envolve todas essas questões, né, funcionais, dessa afecção que ele está reclamando. Então, tem nexo, existe correlação de causa, então é isso que é esse o nexo causal que o fisioterapeuta responde. Então, a resposta é sim, podemos sim dar diagnóstico. E só é importante destacar, né, a questão do diagnóstico, que a Lei 2.842 de 2013, que é a lei conhecida como auto médico, no seu artigo 4º, ela foi vetada, né? Então, que falava sobre as atividades privativas do médico, que era a formulação do diagnóstico nosológico. Então, isso foi vetado em 2013. Portanto, as profissões da área de saúde, elas podem sim dar o diagnóstico, né, inerente à sua atividade para o paciente. E com essa evolução, tem algumas resoluções que normatizam a atuação do fisioterapeuta no âmbito pericial, né? Resolução 370, que ela fala da CIF, que é a Classificação Internacional de Funcionalidade, a Resolução 464, que ela fala sobre, né, a emissão de atestado, relatório, pareceres, a resolução especificamente 466 de 2016, que ela vai falar sobre a perícia fisioterapêutica, né, e a atuação do perito nesse âmbito, e mais recentemente a resolução 555 de 2022, que ela fala especificamente de diagnóstico fisioterapêutico. Aqui, brevemente, uma evolução da perícia fisioterapêutica para os senhores conhecer, né, como que foi a nossa trajetória. Então, a nossa profissão, ela é relativamente nova, né, de 1969, regulamentada, mas ela veio aí crescendo, numa crescente, e em 2000 foi nomeado a primeira perícia fisioterapêutica, né, que foi na Justiça do Trabalho, pelas essas ações que envolvem mesmo, né, a mecânica laboral. E daí a gente veio, né, ainda começando de uma maneira muito tímida na justiça, mas fomos evoluindo o conhecimento, e lá em 2016, né, por conta do número maior de nomeações, de atuações de fisioterapeutas no âmbito judicial, tivemos então a nossa resolução, como eu falei, 466. E desde então, né, está crescendo muito a nossa atuação pelo tipo de entrega que a gente faz, porque a gente responde algumas perguntas, algumas questões que a gente vai ver um pouco mais à frente, que são importantes, né, para estabelecer nexo de causalidade. E em 2022, né, tivemos aí uma decisão do STJ, importante para a nossa categoria, onde reafirmou a nossa autonomia e legitimidade do fisioterapeuta em estabelecer diagnóstico, né, prescrever exames, enfim, foi muito importante para a gente também, revalidando tudo isso, né, com a nossa autonomia profissional. E agora, recentemente, em setembro de 2023, acho que os senhores, né, receberam aqui do TRT-15 um despacho reafirmando também a legitimidade nas questões da perícia fisioterapêutica, né, para determinar nexo de causalidade e também com as questões referentes à incapacidade cinética funcional do periciado. Então, o despacho aqui eu até destaco, que ele vem aí, que ele reitera a validade dos laudos periciais por fisioterapeutas, né, nessa questão de nexo de causalidade e avaliação da incapacidade. Então, também isso foi um marco importante para a gente, onde mostra a legitimidade do nosso fazer, né, que é dentro da nossa área de atuação, do nosso conhecimento técnico e científico da profissão. Aqui, a título de curiosidade, né, onde que a gente atua, então, na perícia trabalhista, mais especificamente,
né, nos casos de doenças e distúrbios relacionados, né, músculo-esqueléticos relacionados ao trabalho. Então, a gente tem a competência, como a gente já falou um pouquinho atrás, né, para ver a parte ambiental, que envolvem as questões de ergonomia e as questões biomecânicas laborais. Então, não é só a parte ergonômica, né, as questões da NR17, né, ela envolve um espectro maior, ela pega realmente o que é a observação da biomecânica e as características aí relacionadas a toda a parte de movimento desse trabalhador, e também a extensão desse dano, a capacidade cinética funcional. Na perícia previdenciária, securitária e de pessoas com deficiência, nós trabalhamos especificamente com a análise aí da incapacidade cinético-funcional ou da capacidade residual, né, que a gente fala também desse indivíduo. Então, a gente consegue atuar pela nossa formação técnica científica nessas áreas no âmbito judicial. Então, o objeto da perícia fisioterapêutica, como eu disse, é avaliar, né, a parte cinética funcional, que é toda a análise da capacidade física funcional desse periciado, que é a aptidão ou não que o periciado possui para exercer as suas atividades habituais, tanto do labor quanto a atividade de vida diária, que envolve o olhar, o conhecimento da fisiologia, da cinesiologia, da biomecânica, da patomecânica, da ergonomia, né? Então, a gente usa muito a classificação internacional de funcionalidade e a classificação brasileira de diagnóstico fisioterapêutico para fechar a avaliação cinética funcional. E a avaliação ambiental, né, a análise dessas atividades laborais realizadas e a exigência biomecânica. Então, o que de fato é exigido para contemplar aquela atividade, né? Qual é o esforço, qual é o mecanismo, o que aquela pessoa precisa fazer para desenvolver aquela atividade, né, que ela esteja exposta. Então, contempla os conceitos de biomecânica laboral, da ergonomia, tempos e métodos de avaliação, e a gente consegue fechar também essas questões de avaliação ambiental. E agora, eu trago a resposta, né, do que essas duas pessoas têm em comum. E quando a gente está num ambiente que a gente consegue debater, vem várias questões, né, mas eu acredito aí que não foi a linha de raciocínio, mas o que essas duas pessoas têm em comum? Então, numa avaliação, elas têm o mesmo diagnóstico nosológico. Então, essas duas pessoas, elas têm o mesmo CID, que é a resposta do médico, né? Ele traz a classificação internacional da doença, que ele passou pelo médico, foi determinada a doença dele. Então, tem uma classificação, tem um código, né? Diagnóstico aí de discopatia, em L5, S1, né? Uma discopatia lombar, que tem um CID, apresenta um CID de M51. Mas por que eu coloquei essas duas imagens? Porque a pessoa ela pode ter o mesmo CID, mas ela tem desfechos clínicos diferentes, né? Ele consegue contemplar suas atividades de vida normais, e o outro ele precisa buscar uma recuperação, uma reabilitação com um profissional, com a fisioterapia. Então, é o mesmo CID, diferentes desfechos. E a fisioterapia, ela vai no desfecho clínico. O olhar da fisioterapia é o desfecho clínico. Então, numa perícia, numa ação trabalhista, a gente entende que o que importa aos magistrados é o desfecho clínico desse CID, né? O que de fato ele comprometeu a parte biopsicossocial desse reclamante, né? Ele consegue manter o seu labor habitual, as suas atividades de vida diária, de uma forma sem comprometer, né, esses aspectos, ou não? Ele tem restrição, ele tem uma incapacidade, né, funcional. Então, é isso que muda totalmente o curso. E é aqui que a fisioterapia vai entrar. É totalmente diferente, porque ela não vai ficar engessado apenas, né, numa codificação. Ela vai mostrar o quê? O que, de fato, esse reclamante foi impactado com esse CID, com essa doença, com esse diagnóstico, né? Então, qual é o olhar da fisioterapia? Qual é o diagnóstico do fisioterapeuta? Então, na primeira imagem, que é da pessoa correndo e fazendo as suas atividades, né, de lazer, exercício, enfim, né? O fisioterapeuta, o diagnóstico fisioterapêutico é deficiência cinético-funcional musculoesquelética com lesão crônica da estrutura, leve dor, mobilidade articular completa, força preservada, afetando coluna lombar, com o mesmo CID. Agora, na outra figura, que a pessoa está buscando, né, a recuperação dessa doença, dessa afecção,
ela tem um outro diagnóstico fisioterapêutico, apesar de ter o mesmo CID, né? Deficiência cinético-funcional músculo-esquelética com lesão grave de estrutura, grave dor, grave redução de mobilidade articular, grave redução de força, afetando coluna e membros, né? No caso aí a coluna lombar. Então, o mesmo CID, diferentes desfechos clínicos, e isso é o que importa de fato, até mesmo para a gente tratar esse paciente, né? De maneira completamente diferente. Então, eu trouxe 3 cases para a gente mostrar quais são as potencialidades da perícia fisioterapêutica nessa entrega, nessa resposta para o magistrado, né, de saber qual é o impacto disso tudo e se foi provocado ou agravado pelo seu modo operatório, né, nas funções que refletem a parte trabalhista. Então, o primeiro caso é uma reclamante sexo feminino, 55 anos de idade, auxiliar de produção há 30 anos. Nos últimos 7 anos de labor, ela realizou atividade de inspeção visual de peças. Aproximadamente 3 anos na atividade, ela iniciou relato de dor na região de punhos, lateral, direito e esquerdo. Buscou auxílio médico, sendo diagnosticada com síndrome do túnel do carpo bilateral, o CID, né, G56. E aqui nós vamos entender qual é o processo. Então, uma perícia ambiental, ela fazia essa atividade que ela realizava durante toda a jornada de trabalho. Então, vejam que tem aí um ritmo, uma cadência, uma similaridade de movimentos entre membro direito e esquerdo. E essa é a atividade. Então, até vou colocar mais um pouquinho para a gente acompanhar. Ela pegava a peça, retirava, ela observa a peça e coloca na bandeja novamente. E aí vem, né, as questões que foram avaliadas no ambiente laboral. Então, quais são os dados que foram coletados em loco? A tarefa é executada, então, inspeção de peças, a quantidade de peças inspecionadas por turno, aproximadamente 7.000 peças, quantidade de peças que ela pega por bandeja. Então, tem 120 peças em cada blister, em cada bandeja, e ela faz a retirada de 4 bandejas por vez. Então, ela pega 4 bandejas para analisar o ciclo. Então, a quantidade de peças a cada ciclo dessa pega de bandejas, ela avalia 480 peças. Então, o peso unitário de cada peça, aproximadamente 15 gramas. Tempo de inspeção. Então, para ela retirar, ela fazer a inspeção e voltar essa peça, aproximadamente 3 segundos. Tempo de inspeção desse ciclo todo, dessas 4 bandejas, leva aproximadamente 24 minutos. Não tem pausa presente, né, na jornada de trabalho, exceto a sua parada para a refeição. E o tempo representativo, então, se a gente for somar esses ciclos, ele representa aproximadamente 88% do ciclo de trabalho. Então, ela passa 88% da jornada de trabalho praticamente desenvolvendo esse mesmo processo. Quantidade de movimentos necessários para a realização dessa inspeção unitária, ela faz ela faz 6 movimentos entre retirar a peça, fazer a inspeção e colocar de novo a peça na bandeja. Então, ela faz aí aproximadamente em um turno 42.000 movimentos similares. E aqui a gente faz um estudo detalhado desses movimentos, né, para mostrar quais são os movimentos que ela faz. E a gente aplica uma ferramenta que é baseada na ISO 11228, né, que fala sobre repetitividade, e ele vai corroborar toda a situação encontrada, né? Então, ele reflete aqui para a gente que realmente é uma tarefa repetitiva, uma atividade repetitiva, e vai justificar tudo aquilo que a gente viu, né, no posto de trabalho. E aqui, observem que o roxo, né, a gradação do risco é um alto risco, e ele está relacionado com a frequência que ocorre esse movimento e qual a estrutura está em risco, punho e mão. Coincidentemente, né, não é coincidência, mas enfim, né, está relacionado com a queixa dela, de punho e mão, e aqui a estereotipia do movimento, né, o tempo todo fazendo o mesmo movimento, tanto com o membro direito quanto o membro esquerdo. E a queixa dela era síndrome do túnel do carpo, né, com o membro direito e esquerdo.
Então, o que acontece, só para a gente explanar, né, o que é a síndrome do túnel do carpo? É uma compressão de um nervo que passa, né, aqui no canal do carpo, ou seja, no punho, e ele vai inervar esses 3 últimos dedos, né, essa parte aqui da mão. Então, o que acontece? O que é o túnel do carpo? Como que a gente faz essa correlação? Né? Qual é a patomecânica, o mecanismo de lesão dessa doença, né, desse distúrbio? Então, se a gente for pensar que se a gente fizer assim, né, com os dedos, mexer os dedos e colocar a mão no punho, a gente vai sentir os tendões se movimentar. Nessa região do punho, tem um espacinho, um túnelzinho, que é o túnel do carpo, né, onde passam todos os tendões e no meio dele passa o nervo mediano, que é esse nervo que vai inervar esses 3 últimos dedos. Ele fica lá no meio, e é um espaço pequeno e apertado. E conforme a gente vai movimentando, os tendões vão se deslizando. Travou aí? Acho que a doutora Karina caiu. Caiu. Ela travou aqui na minha tela e a nossa equipe está tentando entrar em contato com ela para refazer a conexão, e aí, tão logo isso seja restabelecido, nós retornamos aqui. Enquanto isso, o doutor Enio está conosco. Nós poderíamos já aproveitar o que a doutora Karine nos brindou com o conhecimento dela e fazer algumas importantes reflexões. Sabe o que eu fiquei imaginando, doutor Enio? Imagine um processo com a funcionalidade do nosso PJE Mídias já operando, e a instrução do processo ser feita com aquele vídeo dos movimentos do trabalhador que ela naquele estudo do caso que ela nos mostrou. Imagina o processo aonde haveria espaço para uma instrução testemunhal num caso desse. Fica apenas o questionamento. Exatamente. Nós que, né, advogamos, doutor Décio, nós passamos por algumas situações, né, a doutora Karina trouxe importantes considerações aqui. Quando ela retornar, eu pretendo fazer alguns questionamentos, mas em algumas oportunidades, nós passamos por questões, às vezes, de alguns experts nomeados, que talvez não façam, talvez não, eles não deixam constar todos os nossos questionamentos. E, às vezes, não vai fazer diferença nenhuma, né? Nenhuma. Para eles, não vai fazer diferença nenhuma. Mas, às vezes, nós queríamos que constasse, porque o processo está ali para que a gente caminhe dentro do processo, né? Para que a gente não tenha uma decisão que não seja clara, né? Lá nos termos do 489 do CPC. E até o nosso cliente exige isso. Não é por quê? Né? Nós que estamos ali, quando a perícia acontece, a gente entendeu. Mas e daqui 10 anos que for olhar aquele processo, outro advogado for olhar aquele processo, outro juiz for olhar aquele processo, e ali não está. Então, colocando um vídeo desse, da situação que acontece, não precisa nem ter pergunta. Você tem a realidade ali. Né? Não precisa mais de, era assim, não era assado. Tá desenhado ali, né? Tá visual. Então, acho que não haveria esse tipo de problema. Esperamos que caminhemos para por essa trilha. É um tema que eu tenho me dedicado e tenho me interessado muito ultimamente, e você tocou no assunto agora, que é o da acuidade probatória. Porque se nós considerarmos que a verdade no processo é um direito fundamental, e nós temos que concluir inexoravelmente que quanto mais precisa é a prova, mais precisa será a entrega jurisdicional. E que é um anseio do jurisdicionário e da sociedade como um todo. Então, esse tipo de trabalho, e aqui é que entra a questão da perícia do fisioterapeuta, tecnicamente e cientificamente falando, ele é preciso. Ele não dá margem para muitos questionamentos. E o vídeo mostra a realidade, não tem como você contestar a realidade. A doutora Karina conseguiu retornar, doutora Karina, enquanto isso nós... Que pena.
continuamos com o assunto, mas o telepresencial é muito bom, mas tem o seu... Todo filé tem o seu osso, então... Tem esses percalços. E onde que parou? Só para eu situar. Você estava no caso número 1 e eu enquanto estabelecíamos a conexão, comentava com o doutor Enio e com os nossos participantes do YouTube sobre como seria bom um processo, e nós temos no processo judicial eletrônico uma funcionalidade que ainda não está operando na 15ª região, mas ela já tem a funcionalidade prevista no PJE, que se chama PJE Mídia. E eu comentava com o doutor Enio como seria um processo onde a instrução processual viesse o laudo e viesse também esse vídeo que você mostrou. Mas sabe o que a gente faz? No laudo, a gente coloca um QR Code aberto para as partes do processo, onde o advogado, as partes e o magistrado, ele consegue, através do QR Code, analisar esse vídeo. Então, ele é só para quem tem acesso mesmo, né? Um vídeo fechado, mas a gente consegue levar o magistrado para dentro do processo, daquela situação. Porque o importante é a gente colocar que a avaliação ambiental, ela não pode ser feita por um reflexo de uma foto, de uma imagem. É todo um contexto do dia a dia de trabalho daquele trabalhador. Então, é importantíssimo a gente representar o momento, porque antes a gente entregava o CD, né? E daí teve toda essa dificuldade de a gente mostrar o real, né? A imagem, até mesmo para elucidar o que está acontecendo ali. Então, a gente consegue colocar isso pelo QR Code. Então, o QR Code, ele já mostra direto, cai no vídeo privado, e as partes conseguem, né, ter acesso a isso. Vocês querem que eu continue terminando? Eu não sei se Sim. Então, aqui só para fecharmos esse espaço aí, que não acabou sendo proveitoso enquanto estabelecemos a conexão, para que todos saibam que nos laudos da doutora Karina nós nem precisamos do PJE Mídia, que ela já deu um jeito aí de nos enviar o vídeo pelo QR Code. Agora é só o Crefito espalhar para todo mundo isso, viu? Exato. A gente tem essa preocupação e depois eu até falo sobre isso. Só para situar, qual o momento que parou da apresentação aqui? Deixa eu... Parou, você estava naquela ferramenta... Se a minha memória não está me falhando, aquela ferramenta Ocra, Ocra, como é que fala? É Ocra. Aquela ferramenta Ocra, e aí estava no slide seguinte. Então, a ferramenta, ela só veio aí, né, corroborar com o que a gente já tinha entendido e avaliado, uma frequência altíssima, né, e quais são as estruturas que estão evidenciadas ao risco. Punho e mão, direito e esquerdo, né? E uma estereotipia muito grande. Como que a gente estabelece, então, a relação de causa e efeito, né? Eu cheguei até, uma pergunta que eu faço, vocês chegaram a ouvir sobre a patomecânica da síndrome do túnel do carpo? Doutor Décio? Eu não. Então tá. Então eu vou falar. Então acho que eu já tinha caído a conexão. Neste caso, ela apresenta, né, ela reclama sobre uma afecção que é a síndrome do túnel do carpo bilateral. O que é a síndrome do túnel do carpo e como que a gente vai estabelecer nexo de causalidade? Então aqui, no ambiente, a gente já viu que tem um risco para punho e mão, né, direito e esquerdo, por conta, né, da exigência da atividade. Alta frequência, né, ciclo pequeno, falta de pausa. Então, a gente já conseguiu evidenciar os fatores de risco a qual ela estava exposta. E daí, como que a gente correlaciona com a patomecânica, ou seja, o mecanismo de lesão. Então, qual é o mecanismo de lesão da síndrome do túnel do carpo? Vamos pensar que se a gente fizer assim com as mãos, a gente vai sentir algo se mexendo aqui na região do punho. O que é isso? São os tendões, né? Nessa região do punho tem um espaço bem pequenininho que chama túnel, onde passam por ele, dentro dele, todos os tendões da mão, e no meio um nervo que chama nervo mediano, esse nervo que vai inervar essa parte da nossa mão. Conforme eu vou mexendo, né, as estruturas lá dentro vão se movimentando, e é um espaço bem pequeno e bem apertado para um monte de gente lá dentro.
né? Ocorre que o nosso organismo, ele tem a capacidade de regenerar algumas estruturas. Então, ele protege algumas estruturas do nosso corpo. Ele embanha esses tendões com um líquido que chama líquido sinovial, para que eles se deslizem durante as atividades. Conforme a gente faz algumas pausas ou tem algumas paradas, né, o nosso organismo, ele vai regenerar essas estruturas. Então, ele vai voltar a embanhar esses tendões, né, para proteger desses movimentos. Só que ocorre que, quando a gente não tem uma pausa, uma parada, e a gente fica longa jornada, né, fazendo os mesmos movimentos, esse líquido, ele vai sendo diminuído, e o organismo não consegue acompanhar aí essa capacidade de devolver esse líquido, embanhar essas estruturas novamente. E eles vão se ressecando. Conforme eles vão se ressecando, nos movimentos eles vão se atritando, e até chegar a um ponto de inflamar. Qual é o primeiro sinal, né? Um dos sinais e sintomas aí da inflamação? Aumento de volume. Então, imagina, 9 tendões dentro de um espaço super pequenininho com um nervo lá no meio. Hora que eu aumento o volume, o que eu faço? Eu comprimo esse nervo que está lá no meio, que é o nervo mediano, que é a síndrome do túnel do carpo. Então, uma coisa completa a outra. É isso que é o nexo de causalidade que a gente faz, né? A gente avalia as condições, né, existentes, movimento, ritmo, frequência, intensidade, e a patomecânica tem coincidência com o mecanismo de lesão dessa afecção que ela está reclamando? Tem, totalmente. Então, é esse o nexo de causalidade que a gente faz entre a biomecânica laboral e a afecção da doença reclamada, né? O mecanismo de lesão dessa doença. Então, aqui para a gente fica muito claro, né? Então, aqui a gente conclui que tem nexo de causalidade, né? Ela apresenta sobrecarga musculoesquelética para essa região de punhos. Essa atividade, ela causa essa sobrecarga, né? E daí, pelo olhar da fisioterapia, né? Qual é o diagnóstico fisioterapêutico? Deficiência cinético-funcional musculoesquelética com lesão crônica de estrutura, grave dor, moderada redução de mobilidade articular, grave redução de força, afetando mais de uma parte do corpo, no caso aqui, membro superior, direito e esquerdo. E a gente consegue responder à instrução normativa número 98 do INSS, né? A região anatômica encontra-se exposta a fatores de risco? Sim, a gente conseguiu ver no checklist OCRA. A intensidade de fatores de movimento? Sim, tem uma intensidade, alta frequência, né? Um ritmo alto. Organização temporal de atividade. Por exemplo, a duração do ciclo do trabalho, a distribuição de pausas, não tem pausa, né? Exposição, ela representa 88% da jornada de trabalho dela exposta a essa situação. E daí, a gente utiliza a classificação da incapacidade, né? A tabela ESC, né? A ESCAPE, da CIF. Então, é uma tabela que foi construída a partir da CIF, né? Da Classificação Internacional de Funcionalidade. Ela é específica para o labor habitual, então é a tabela que vai falar sobre incapacidade, né, a porcentagem dessa incapacidade específica para trabalho. Então, neste caso, apresenta a incapacidade parcial e permanente para o labor habitual, né, classificando aqui como uma incapacidade moderada. Já o segundo case é um reclamante, sexo masculino, 54 anos de idade, que iniciou suas atividades na reclamada aos 33 anos de idade, exercendo a função de ajudante geral. Após 14 anos, iniciou o quadro álgico em ombro direito, buscou auxílio médico, sendo diagnosticado com síndrome do manguito rotador, ou seja, uma tendinite de músculo aí supraespinhoso. E daí, em loco, quais são os dados que a gente colheu, né? A atividade consiste em realizar a preparação de máquinas, então ele fazia só o setup das máquinas, encaixava, né, argolas de ferro em barra horizontal. A montagem dessa máquina varia de acordo com a demanda da produção, variando entre 5 a 10 peças aí por montagem. Tempo médio de montagem, aproximadamente 5 minutos. Tempo médio entre um ciclo e outro de montagem, mais ou menos 55 minutos. Então, ele fazia uma pausa nesta atividade. Peso das peças manuseadas durante a montagem, de 8 a 18 quilos. E para a gente entender qual o processo. Então, aqui a gente usou uma outra ferramenta, né? Onde a ferramenta vai evidenciar, a partir da cor, né, o risco. Então, se ele entrar na faixa vermelha ou na faixa roxa, já apresenta que ele está num movimento angular de risco. Então, esse é o movimento que ele faz, e aqui ele vai encaixar as barras. É interessante também prestar
um pouco atenção aqui na situação, que ele reclama de membro direito, né? E a atividade ele executa com os dois membros, direito e esquerdo, tá? Igual. E aqui tem um gráfico representativo da faixa que ele faz um movimento que entra na zona de risco, que a gente chama, que são movimentos que são precursores de tendinite de supraespinhoso, que são movimentos acima de 70, 80 graus, com rotação interna, né? Então, braço para frente, flexão ou abdução. E nessa faixa que a gente conseguiu acompanhar, ele entra poucas vezes, né? A maioria, ele trabalha numa faixa verde, numa faixa amarela, que a gente considera sem risco. Então, claro que também a gente aplica outras ferramentas, e só trouxe essa para elucidar também, né, a partir do vídeo que a gente acaba encaminhando, que neste caso, ele não apresenta sobrecarga musculoesquelética para aquela região de ombro, né? Os movimentos que ele realiza não guarda nexo, né, com a patomecânica dessas afecções de ombro, né? Então, como eu falei, movimentos repetitivos de ombro, tanto para frente como para o lado, né? A partir de 80 graus, eu tenho uma compressão entre aqui, né, as estruturas, os ossos, e tem o tendão do músculo que está entre essas estruturas, ele acaba sendo pinçado e chocado todas as vezes. Só que a faixa angular que ele trabalha, ele não entra nessa zona de risco. Então, para esta função, não tem sobrecarga, né, nessa estrutura, conforme ele apresentou. E o terceiro case é um reclamante sexo masculino, 30 anos de idade, iniciou suas atividades laborais na reclamada aos 23 anos de idade, exercendo a função de operador logístico. Refere início de quadro álgico em coluna lombar após 4 anos na função, diagnosticado com hérnia discal lombar L5-S1, né, com CID M51. Quais são as informações que a gente obteve em loco? Conferência das cargas, pega da caixa do chão, posiciona na esteira. Quantidade de cargas movimentadas. Varia muito de acordo com a demanda do dia, mas tem uma média que fica entre 400 unidades por dia, sendo movimentado pesos entre 15 a 30 quilos. E aqui nessa situação a gente já entende que 30 quilos para ergonomia já não é aceito, acima de 25 quilos, se tivessem condições ideais, ok, né? E essas condições ideais que a gente, como a perícia fisioterapêutica, iria estudar. Mas a gente já sabe que 30 quilos tem uma condição muito ruim, grave, né? Mas a gente tem que trabalhar também entre 15 e 25. Então, a perícia, ela vai olhar, né, esse viés. Atividade dinâmica não evidencia-se pausa para recuperação tecidual fisiológica. E aqui, né, elucidando a pega das cargas. Então, ele faz uma flexão de tronco acima de 60 graus, que é uma flexão que a gente chama de grande amplitude, né? Isso é muito ruim, porque o disco, ele fica muito em evidência, ele fica comprimido a parte anterior do disco, né? E daí a empresa fala, temos esteira. Ok, mas ele pega a caixa do chão. Então, a avaliação ambiental é de extrema importância, né? E quais são os movimentos que são exigidos para essa atividade. O fato de ter esteira não fez com que ele não pegasse essa carga do chão e né, não tivesse essa flexão grande, né? E na grande maioria aí das cargas da pega. Então, aqui apresentando várias angulações de tronco. E daí tem uma ferramenta que a gente aplica, que chama Harcin. Essa ferramenta Harcin, ela vai evidenciar e mostrar o estresse lombar, né? O estresse, a compressão que está realmente acontecendo naquele disco intervertebral, que, no caso aqui, é L5, que ele está reclamando, L5-S1, né? Então, nesta situação, com todos esses dados, a gente consegue jogar para este programa, e esse programa, ele mostra no gráfico, né, um alto estresse, né, uma alta compressão nessa faixa lombar que ele está reclamando. Então, a gente considera que acima de 2 megapascal já tem uma alta, já não é recomendado, já é, né, o deadline aqui, que tem uma alta compressão lombar, e o dele deu acima de 2 megapascal. Então, isso corrobora com toda a situação que a gente observou, que tem sim, né, apesar de, né, ter a esteira, tem uma
compressão. Então, eu fiz nessa situação, ele pegando do chão, né, e a próxima situação, como a reclamada alegava, né, evidentemente que tinha a esteira, que isso melhorava todo aí o cenário, e também, né, a gente conseguiu mostrar que mesmo com a esteira, na situação que ele estava exposto, com a carga que estava sendo movimentada, né, e aqui a gente até simulou com uma carga a mais baixa, com 15 quilos, e mesmo com 15 quilos, naquela situação, a vértebra lombar dele estava, sim, exposta à situação de estresse, né, estava com uma sobrecarga lombar. Então, nessa situação, a gente concluiu pelo nexo de concausalidade, porque a gente não pode, nessa situação, para a coluna, né, descartar também os fatores degenerativos inerentes à idade, que começam aí próximo do final, entre meio e final da segunda década, né? Então, a gente considera que tem uma sobrecarga grande para a região de coluna vertebral lombar, né, mas a gente aí, ele já iniciou as atividades dele aos 28 anos de idade, ou seja, no final da segunda década de idade, onde os fatores degenerativos encontram-se já aí em processo de evolução. Então, esse fator sugere que tem essa degeneração dessas estruturas inerente à sua faixa etária. Então, aqui, a gente considerou a presença de nexo de concausa. O diagnóstico fisioterapêutico, que é a parte mais importante, que vai mostrar o que, de fato, essa patologia traz, né, de impacto na saúde físico-funcional desse periciado. Então, deficiência cinético-funcional musculoesquelética com grave lesão de estrutura, grave dor, grave redução de mobilidade articular, grave redução de força, afetando coluna e membros. Nesse caso específico, esse reclamante já tinha até feito 2 cirurgias. E a tabela ESCAPE, né, que há uma incapacidade parcial e permanente para as atividades laborais que exercia lá na reclamada, ou seja, movimentação manual de cargas, conforme a aplicação dos conceitos da Classificação Internacional de Funcionalidade, a CIF, né, que é um grau de incapacidade leve e a quantificação da incapacidade, nesse caso, segundo o cálculo da ESCAPE, era de 10,61%, né. E daí aqui ele traz também o nexo de causalidade e a recomendação de indenização, mas isso é uma recomendação segundo a tabela ESC. Então, são essas as entregas, né, que o fisioterapeuta faz ao magistrado. Então, o conceito de perícia que substitui a perícia médica são conceitos diferentes, né? O olhar da perícia médica é totalmente diferente do olhar da perícia fisioterapêutica, né? A perícia fisioterapêutica, como a gente já explanou, ela tem esse olhar de entender, né, e averiguar todos os mecanismos que ocorrem dentro da atividade laboral e o que isso tem, né, de encontro, o que isso vai de encontro com o mecanismo da afecção, o que causa, o que provoca essa afecção músculo-esquelética. Em cima disso, o quanto de impacto isso teve, né, na saúde cinético-funcional desse periciado. Então, é esse olhar da fisioterapia, é essa entrega que a fisioterapia faz, né, como a gente falou, a gente coloca isso, né, os vídeos, porque não dá para fazer em cima de uma foto, né, uma análise pericial, a gente precisa entender todo o contexto, tudo que envolve a cinética funcional daquela, dinâmica funcional daquela atividade, para a gente entender o contexto, né, de repente a gente pega uma foto que tem um punho em extensão e não é a realidade do dia a dia daquele funcionário, daquela situação de trabalho, então a gente precisa realmente entender qual é a situação de trabalho e estudar, né, com os conceitos aí atuais, o que traz isso de impacto no organismo, né, porque a avaliação ergonômica, e somente a avaliação ergonômica, o olhar, né, ele não vai trazer qual o impacto no organismo, e a gente precisa, de fato, mostrar qual é o impacto dessa situação a que o periciado esteve exposto, qual foi o impacto no seu organismo. Então, é essa relação de causa que a fisioterapia faz, por conta do olhar que a gente tem, do conhecimento básico, né, desde nossa formação, do olhar da biomecânica, né, e dos movimentos do organismo e da sua capacidade funcional como um todo. Então, é essa entrega que a fisioterapia faz, né.
E como eu falei, né, o CREFITO 3, ele está fazendo um trabalho amplo de divulgação para os magistrados, né, sobre o fazer da fisioterapia, o que a gente entrega, né, qual é a nossa entrega, mas também temos o cuidado e a preocupação, né, de inserir fisioterapeutas nesse âmbito. Então, também nós estamos fazendo uma trilha de nivelamento pelo Conselho Regional de Fisioterapia, né, para mostrar quais são as entregas devidas que o fisioterapeuta precisa estar entregando aos magistrados, né, como contemplar aí, sanar a dúvida do magistrado naquela questão pontual do processo. E é isso. Bom, retornando ao canal do YouTube, eu peço novamente desculpas e aproveito para justificar o problema técnico que tivemos. A região central de Campinas está com um problema no fornecimento de energia elétrica. Isso fez com que os computadores da Smart desligassem e só agora foi contornada a situação com o restabelecimento da energia. Então, eu retomo o nosso evento do ponto onde parou. O doutor Enio fará as suas considerações para o debate e, logo em seguida, a doutora Karina irá responder e nós voltamos para as perguntas dos nossos telespectadores e aí encaminhamos para o fim. Doutor Enio, por favor, tem a palavra. Doutor Décio. Muito obrigado. Vou ser breve aqui. Doutora Karina, nomeado o fisioterapeuta, impugnado por qualquer uma das partes, porque, que fique claro aqui, não é só a empresa que acaba impugnando a nomeação do fisioterapeuta. O reclamante também faz isso, acho que a senhora sabe bastante sobre isso. Mas impugnado e mantido é o fisioterapeuta, enfim, isso fica com uma questão de recurso ordinário, que seja. A doutora entende que seria mais adequado para a empresa, nesta situação, indicar um assistente técnico que também seja um fisioterapeuta, para que houvesse uma equivalência de conhecimento? Como que a senhora enxerga isso? Sem dúvida, sem dúvida. Como eu falei, né, há 15 anos atrás era bem discreta a nossa atuação, né, era bem tímida a nossa atuação e os assistentes técnicos eram 100% médicos. Mas o olhar é diferenciado por conta da formação, da base, do saber, é diferente, é inerente a cada uma das profissões, né? Então, realmente fica essa falha na contestação do laudo, sem dúvida nenhuma, né? Hoje não, hoje a gente já tem atuação ampla de assistente técnico e fisioterapeuta das duas partes, até mesmo reclamante, de uma forma menor, mas das reclamadas, elas estão trabalhando muito com o assistente técnico fisioterapêutico, e a contestação do laudo, ela é diferenciada, né, ela é muito mais técnica, embasada técnica e cientificamente, porque ela vai contestar os detalhes, realmente, do que foi colocado ali no laudo em si, né, então são as coisas que da avaliação, ou físico-funcional, do reclamante, ou da avaliação ambiental em si, e não da doença diagnosticada. Ninguém está falando da doença ali, né? Quando tem esse debate entre fisioterapeutas, né? A gente vai analisar questões técnicas mesmo. Mas eu acho importantíssimo ser fisioterapeuta por conta dessas questões. Tá bom. E a minha última pergunta, que coincide com a pergunta da doutora Emanuele Pessati, que é juíza aqui no TRT15, e existe alguma área de especialidade que o fisioterapeuta tem que ter? Né? O doutor Décio até comentou, precisa ser uma especialidade em perícia, quer dizer, não pode ser um fisioterapeuta respiratório, por óbvio, mas tem alguma especialidade para elaboração da perícia no processo do trabalho, em causas de doenças, né, no trabalho? Bom, como a gente sabe, né, como a gente falou, o Código do Processo Civil, ele fala especialista na matéria. Ele não fala necessariamente que tem que ser um pós-graduado. O que o CREFITO 3 recomenda, e que eu, Karina, como recomendo, né, que tenha, sim, uma formação ampliada, específica naquela área, porque senão vai faltar subsídio técnico científico, né? Não dá para fazer uma avaliação ambiental, pericial rasa,
A gente precisa de elemento técnico-científico. Então, a gente recomenda, sim, que faça. Ou, no caso, para atuar na Justiça do Trabalho, né? Fisioterapia do trabalho, curso de ergonomia, né? Uma pós-graduação em ergonomia. Tem pós-graduação em perícia? Tem. Né, mas eu recomendo apenas se ela contemplar, para atuar na Justiça do Trabalho, a parte de doenças, né, distúrbios musculoesqueléticos relacionados ao trabalho e as questões de ergonomia, né, com todo esse olhar da biomecânica, e não por si só cumprimento de NR17. Não, mas é a correlação, né, das questões da exposição à ergonomia aos impactos no organismo, né. Então, sem dúvida nenhuma, a recomendação é que tenha, sim, cursos de preparação, especialização, pós-graduação, mas que tenha esse viés, né, esse olhar de distúrbio musculoesquelético relacionado ao trabalho e as características aí da ergonomia, né, para atuar na perícia judicial dos casos da justiça trabalhista. Porque as outras esferas que a gente trabalha é com capacidade cinético-funcional, que é a atuação inerente do fisioterapeuta, que já está acostumado na clínica, não tem nada de diferente nisso, mas para, né, aprofundar na justiça do trabalho tem que ser maior detalhado, né, mais aprofundado o conhecimento, sem dúvida. Tá bom, eu agradeço aqui os esclarecimentos, estou absolutamente satisfeito. Novamente agradeço o convite e devolvo a palavra aqui para o Dr. Décio, para as considerações, Dr. Décio. Sim, antes de passarmos às considerações finais, eu tenho particularmente um questionamento para a doutora Karina e já vou antecipadamente agradecer a disponibilidade dela e a brilhante palestra que ela nos brindou nessa data. Mas, doutora, você mencionou no estudo dos casos durante a sua exposição a utilização de ferramentas. O meu questionamento é quem desenvolve essas ferramentas? E se elas são de ampla utilização no mundo inteiro? Sim, as ferramentas que a gente utiliza, elas são desenvolvidas por centros de pesquisas, né, então, a OCRA, né, a Daniela Columbini, que é referência na Itália, que são os mesmos que escreveram a ISO 11228, as normas, né, europeias, que regem as nossas aqui, né, elas são validadas cientificamente e são utilizadas também mundialmente. O próprio Ministério do Trabalho recomenda a utilização destas ferramentas ergonômicas, né, são necessariamente a OCRA e NIOSH by OCRA, que fala sobre movimentação de carga, são ferramentas de cunho científico mais aprimorado, né, não são ferramentas rasas que a gente utiliza, mas também para algumas outras situações a gente acaba utilizando outras ferramentas da ergonomia, que são as ferramentas menos complexas, mas elas também apresentam aí alguma entrega, né? Então, essas que a gente utiliza, essas ferramentas ergonômicas, elas são mundiais e reconhecidas e validadas internacionalmente. Bom, então eu vou agora fazer o encaminhamento para a conclusão do nosso evento. Eu creio que todos perceberam o quão acertada foi a decisão da ESMAT em abordar esse tema, que é de extrema relevância para o jurisdicionado e para os juízes também. A contribuição dos fisioterapeutas ela é muito relevante para o processo, e eu acho que esse foi apenas o primeiro encontro de muitos que nós ainda vamos acabar fazendo para poder aprofundar mais nessas questões e aprofundar mais no estudo da ergonomia do trabalho. E agradeço, então, a doutora Karina, ao doutor Enio por ter participado conosco, a todos os colegas que estiveram participando pelo YouTube. E, com isso, dou por encerrada a nossa transmissão hoje, agradecendo novamente a todos e a ESMAT, e desejando a todos uma boa semana e um bom dia. Doutor Décio, eu agradeço muito a oportunidade, né, oferecida aqui ao CREFITO, para a gente estar explanando esse assunto, que a gente ainda encontra bastante percalços aí no nosso dia a dia, né, por falta de conhecimento mesmo. Eu falo que nós estamos, a função e a missão é desconstruir, né, uma cultura que estava instalada, da cultura, né,
medicina, da cultura médica, né, como é o detentor de tudo, mas não é, como eu falei, não é a substituição, são coisas diferentes, olhares diferentes, mas essa é a nossa missão, né, ampliar os olhares para a fisioterapia, né, na atuação perícia, e também divulgar a nossa entrega e abrir novas portas aí para os fisioterapeutas atuarem na área.